Todos nós, no livro de Salmo, vamos fazer a leitura do capítulo 73. Todo mundo achou? Amém. Todo mundo achou? Amém. Muito bem. Salmo 73. Vamos ler o primeiro versículo. Salmo. O livro de Salmos, mas vamos ler só o Salmo 73. Verso. Vai lá, versículo 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo de número 23. Agora, pula para o 23. Todavia estou contigo continuamente. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Vamos ler todos juntos o versículo 28. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, todos juntos, diga. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Para anunciar todas as suas obras. Mais uma vez diga. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Para anunciar as suas obras. Amém. Vamos orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, essa é a tua palavra, Deus. Eu não sou nada e eu não tenho nada de mim mesmo. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é Deus de bondade, de amor, de misericórdia. Pai, nós estamos aqui porque queremos todos nós ouvir a Tua palavra, sermos desafiados por ela, impactados por ela. Transforma as nossas vidas, Deus. Leva-nos à Tua presença e ensina-nos os Teus mandamentos e os Teus estatutos, ó Pai. Queremos ouvir a Tua palavra e obedecê-la para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Obrigado por essa manhã linda, bonita, espetacular, maravilhosa. Obrigado por todos estarmos aqui como família em Cristo Jesus. Nós te rogamos e também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aleluia. Eu sei que vocês já estão aqui desde sexta-feira, já cantaram bastante, já louvaram bastante, já oraram bastante, já pularam, saltaram bastante,
Então eu confesso que nem precisava eu estar aqui, porque eu tenho certeza absoluta que Deus e o Espírito Santo de Deus já têm falado muito com vocês, com todos vocês. Mas eu queria trazer uma palavra nessa manhã, uma reflexão. Eu queria falar sobre referências e contradições na vida. Referências e contradições da vida. Se você for fazer uma análise assim, bem realista da vida, se você for olhar para a vida e parar para analisar um pouquinho, eu tenho certeza absoluta que você chegará à conclusão de que a vida não é justa, tá? E é verdade, a vida não é justa mesmo, porque se a vida fosse justa, puxa vida, não existiria pessoas, por exemplo, que já deveriam nascer e parece que elas, ao nascerem, já estavam à frente das outras. Já reparou isso? Ontem mesmo eu estava em casa pensando e refletindo sobre isso. Eu entrei na internet e eu descobri uma lista no site que tinha uma lista de jovens atores hollywoodianos de Hollywood, famosos pra caramba, podres de rico, com uma carreira espetacular, mas mais do que isso ainda, como se não bastasse ainda, herdeiros de fortunas trilionárias. É bom demais, né, irmão? Você já é um ator famoso demais, e como que se não bastasse ainda, você ainda é herdeiro de grandes fortunas. Aí a vida parece que é uma beleza, não é verdade? Isso lá nos States. Agora você volta aqui para a África, terceiro mundo, subdesenvolvimento, Kwanza Sul, município do Sul, comunidade da Salina, e você nasce aqui. Você não teve a oportunidade de fazer uma língua, um curso de línguas, estudar numa grande universidade, não tem uma família aristocrática, rica, ninguém nem sequer sabe de você, ninguém nem sequer te conhece. Então, a vida não é justa sob esse ponto de vista. Os filhos da princesa Diana, William e o Harry, puxa, os meninos já nasceram em berço de ouro. Eles já nasceram príncipes, coisa que você nunca vai ser. Nem eu nunca vou ser príncipe, a não ser pela palavra de Deus, que nós tomamos posse da nossa herança em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós somos feitos reis e sacerdotes por Ele. Amém. Pela fé. Amém. Mas humanamente falando, estou fazendo uma análise realista da vida. Talvez eu nunca seja alguém assim, nem você seja alguém assim. Então a vida não é justa. Tem gente que nasce na Austrália, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tem gente que nasce na Somália. Tem gente que nasce na Europa, na Inglaterra. Tem gente que nasce na Alemanha. Você sabe o que? Tem gente que nasce no Japão. E tem gente que nasce no Congo.
isso pode criar um conflito muito grande para você. Isso pode criar uma contradição muito grande para você. E a vida tem mesmo estas coisas. A vida tem contradições. Tem momentos bons e momentos não tão bons assim. Tem momentos espetaculares e momentos não tão espetaculares assim. E muitas vezes nós entramos em conflitos. Você entra em conflitos, eu entro em conflitos, nós entramos em conflitos. O que é, a princípio, normal, não tem problemas em relação a isso. Só que tem um problema. O problema dessas contradições é que, se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, não saber trabalhar isso, meu coração se enche de uma palavrazinha pequenininha, mas que ela é muito perigosa se eu não tomar cuidado, que é a palavra chamada inveja. Quem é o invejoso? Aliás, o que é inveja? A inveja é esse sentimento que nasce no coração do ser humano, que te faz desejar ou ser aquilo que você não é, desejar aquilo que você não tem. Isso é inveja. Você olha para os outros, você olha para as outras pessoas e você transmuda-se. Ao invés de você ser você mesmo, somente aquilo que você é, não. Você deseja ser como o outro. E como você não é outro, mas no teu coração esse desejo de querer estar no lugar do outro. E a inveja é um sentimento tão perigoso que muitas vezes, meus irmãos, tem gente que chega a matar por causa da inveja. O invejoso é perigoso. O invejoso é como um feiticeiro. O que o feiticeiro faz? Mata. Mata por quê? E por quê? Porque na verdade, meus amados irmãos, aquele que deseja o mal do outro, aquele que busca a queda do outro, no fundo, ele está dizendo uma coisa apenas tão somente: é que ele desejaria ser o outro, ele desejaria estar no lugar do outro. E como ele não pode, o que ele faz? Ele mata, ele tira a vida, ele rouba, ele destrói. A inveja faz isso. Querer ser o que você não é, querer possuir o que você não tem, querer buscar uma construção de uma autorreferência em coisas que você não tem, e que se você não tratar, não cuidar disso, meu querido e amado irmão, a sua vida deliberadamente vai cair no buraco. Esse texto que nós lemos nas Escrituras é um relato disso que eu estou falando aqui. De um momento de contradição, de um momento de falta de referência na vida de alguém, um homem de Deus chamado Asaf. Vou repetir. O texto que nós lemos aqui é um relato de um momento de contradição, de um momento de falta de referência na vida de um homem de Deus chamado Asaf. Quem era Asaf? Ora, Asaf, meus queridos irmãos, era um homem muito usado por Deus. Ele era um regente do coral de Israel. Era um homem que oficiava nos momentos de festa. E mais ainda, era um homem que escrevia salmos também. Nós estamos acostumados a olhar para os salmos e quase que inconscientemente nós olhamos para os salmos e achamos que todos eles foram escritos pelo rei Davi. Nada. Asaf foi um homem que escreveu alguns salmos. Tem pelo menos mais de 10 salmos de Asaf no livro de Salmos. Do capítulo 73 até mais ou menos
O capítulo 83 são salmos, todos eles escritos por esse homem de Deus chamado Asaf. Depois dê uma olhada na sua casa para você ver o conteúdo e a profundidade desses salmos, para você tentar entender e conhecer um pouquinho mais da história desse homem chamado Asaf. No entanto, meus queridos amados irmãos, não dá um momento na vida de Asaf. O que ele faz é uma coisa que quase o leva ao precipício, quase o faz se afastar dos caminhos do Senhor, quase o faz se desviar dos caminhos do Senhor. O que Asaf faz? Chega um momento na vida dele que ele não se encontrava satisfeito por aquilo que ele fazia, triste por aquilo que ele mesmo fazia. De fato, não há dúvidas disso, de que Deus é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Na verdade, irmãos, o versículo 1 é a conclusão deste salmo. Muito interessante isso. O versículo 1 é a conclusão que ele chega lá no final, depois de ter passado pelas lutas que ele passou. O salmo começa a partir do versículo 2. E o que ele vem relatando a partir do versículo 2 em diante? Pelo menos nos versículos que se seguem, eu identifiquei 4 maneiras que Asaf teve ou encontrou, ou pelo menos que ele nos apresenta, pelas quais nós precisamos tomar atenção, e que se não tomarmos a atenção devida, meus queridos irmãos, nós poderemos nos desviar dos caminhos do Senhor. Eu e você já conhecemos muitas pessoas que começaram a carreira cristã conosco, e eu te pergunto, aonde que eles estão hoje? Faz 17 anos que eu sou cristão. Faz 17 anos que eu ando nos caminhos do Senhor. E olha, meu irmão, ao longo desses 17 anos, eu conheci muita gente no caminho do Senhor, no Evangelho. Só que muita gente desviou. Hoje, meu amado irmão, eu olho para trás e eu vejo que muita gente se afastou do caminho, se afastou da presença de Deus. E por quê? Por que muitos desviaram? Por que muitos desviaram na fé? Por que muitos pararam no tempo e no espaço? Por que muitos não chegaram a lugar algum? Por que muitos retrocederam? Faça uma análise para você ver que muitos se desviaram, muitos se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu encontro aqui pelo menos 4 coisas que fazem com que o ser humano pode se desviar dos caminhos do Senhor. No versículo 2 ao versículo 16, o que Asaf vem relatando é exatamente isso. Olha só o que ele diz assim. Siga comigo a leitura, por favor, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, tampouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele diz assim, olha, eu quase me desviei. Faltou apenas pouco, mais um pouquinho, eu teria caído no buraco, eu teria me desviado dos caminhos do Senhor. E qual foi o problema? Qual foi o problema? Diga, qual foi o problema? Olha o que diz a Bíblia no versículo 3. Diz assim, ó. Pois eu tinha inveja dos... ao ver a prosperidade dos... Irmão, sabe o que Asaf estava fazendo? Sabe por que ele quase se desviou? O homem que oficiava no templo, ele diz assim, eu quase me desviei, porque eu comecei a levantar os meus olhos e comecei a olhar para fora, comecei a olhar lá fora. Quando eu olhei lá fora a vida dos ímpios, eu comecei a enxergar algumas coisas que eu não via na vida dos justos. Olha só o paralelo que Asaf traça. Olha só o paralelo que ele traça. Então, ele começa a observar e a ter inveja dos ímpios. Ele começa a ficar desconsolado e a queixar-se da sua própria falta
Você pode ver isso no versículo 4 até o versículo 12, ele falando dessas coisas, indo para Deus e se queixando porque ele olhava para a sua vida e ele via-se na dimensão de alguém que não prosperava. Irmãos, tem muita gente que pensa que o evangelho atrapalha a sua vida. Ser crente, não. Isso é mais atrapalha. O cara gosta de fazer uns business. Agora o cara que chega na igreja não pode mais fazer business, não dá. Gosta de fazer uns piolhos. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Aí você chega na igreja, lá vem o pastor com aquela mensagem saudável. Não, agora você não pode fazer assim, tem que ser fazer assim, porque Deus gosta assim. Se você não fizer assim, a mensagem da cruz é uma mensagem de contradição, meu amigo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de contradição. O que Jesus falou? Aliás, o que João Batista falou quando ele estava pregando no deserto? Aquele que roubava, não roube mais. Se vocês cobravam impostos acima do que era devido por lei, não façam mais isso. Se teu irmão não tiver uma túnica, dá-lhe a tua túnica. Se alguém te ferir na face esquerda, dá-lhe também a direita. Se alguém fizer você caminhar 10 milhas, Jesus falou, vai com ele mais, vai mais. A mensagem do Evangelho é isso. É uma contradição para o mundo que nós vivemos. Então, a princípio, parece que o Evangelho atrapalha. Asaf começa a olhar para os ímpios e ele começa a sentir inveja dos ímpios. Ele começa a olhar para os mundanos, vou usar essa palavra mundano, embora todos nós somos mundanos, porque andamos no mundo, ninguém anda nas nuvens. Tem gente que fala assim, se eu morrer só mundano, vou saber. Mas eu entendo, claro, o sentido da palavra nesse sentido. Então veja, ele começa a ter inveja dessas pessoas. E mais ainda, começa a desprezar o chamado e as bênçãos de Deus para a sua vida. Quando eu e você abrimos os nossos olhos lá para fora, nós desprezamos automaticamente o chamado de Deus e as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Asaf começa a revelar-se a alguém triste, alguém frustrado, alguém revoltado. Coisa mais difícil nesse milagre é você encontrar cristão revoltado. Às vezes vemos cristãos revoltados. Eu conheço muito cristão revoltado. É cristão há muito tempo, mas ele é fracassado. Ele não sai do lugar. Ele não vai nem vem. Ele está no mesmo lugar. Entra ano, sai ano. Ele está no mesmo lugar, no mesmíssimo lugar. Só que no fundo, irmãos, é uma frustração que está na alma e no coração dele, que ele carrega na alma e no coração dele. Não tem paixão, não é alegre, não tem brilho nos olhos, na alma, no coração e no espírito. Não enxerga a novidade em viver o Evangelho, em viver a vida cristã. É amargurado. É alguém completamente fora do que a Bíblia, do que a palavra de Deus nos diz e nos promete. Jesus não nos prometeu que tudo seria bom, que tudo seria uma maravilha. É mentira. Jesus não prometeu, irmãos, que tudo seria bom, que tudo seria uma maravilha. Não é essa a promessa do Evangelho. Mas Ele nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Quando nós passássemos pelo fogo, as chamas jamais arderiam em nós.
Quando passássemos pelas águas, elas não nos submergiriam. Quando passássemos por lutas e tribulações, Ele estaria conosco, ao nosso lado, nos sustentando e nos dando graça. Essas são as promessas da palavra de Deus. São as promessas do Evangelho. É o que a Bíblia nos promete, de que nós não andamos sós, e mais ainda, não andamos daquilo que nós vemos, nós andamos daquilo que nós cremos, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Nós não andamos daquilo que vemos, não andamos daquilo que temos, não andamos daquilo que nós construímos por nós mesmos, não. Nós vivemos, nós andamos, nós somos aquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem que nós somos. Quando eu tiro os meus olhos disso, se eu não tomar cuidado, eu me desvio dos caminhos do Senhor, eu me desvio da palavra de Deus. Asaf teve esse momento de dificuldade em sua vida. Sabe o que ele começa a observar? Os ímpios. Olha só que interessante as coisas que ele começa a observar nos ímpios. Mantenha sua Bíblia aí, por favor. Vamos ler um pouquinho. Salmo 73, versículo 4 em diante. Olha só as coisas que ele começa a observar nos ímpios. Ele diz assim: olha, os ímpios, não há perto deles, não há perto da sua morte, sua força é firme, não se acham em trabalhos como outros homens. Ou seja, os ímpios está tudo beleza, está tudo bem para eles, enquanto eu tenho que acordar 5 da manhã, ralar pra caramba. Pô, seria muito fácil se eu fizesse parte de um partido, abrisse a mão só para falar viva, e me desse lá um carro, eu estaria de boa também, como todo mundo faz. Aí eu vejo acordar 4 da manhã, ralar, e ao final do mês esperar aqueles míseros 50, 100 mil que caem na minha conta. Se eu fizesse um business, seria mais fácil. Porque afinal de contas, os ímpios fazem assim. A ética deles é a ética da conveniência. O padrão de comportamento e de agir deles é de acordo com as circunstâncias, é de quem dá mais. Lá fora, o jogo é esse, é o jogo do interesse. Afinal de contas, o que importa não é aquilo que eu faço, o que importa é aquilo que eu ganho. Lá fora, o que importa é ganhar ou perder, é vencer ou ser derrotado. Não são afligidos como os outros homens. Os ímpios não passam aflições, são soberbos. Ele diz assim: olha, a soberba deles os enrola como um colar. Versículo 6. Violência, a violência é para o prato deles no dia a dia. Os camaradas lá não têm ética. Se for preciso matar para chegar em algum lugar, eles matam. Se for preciso vender para chegar em algum lugar, eles vendem. Se for preciso vender o corpo para chegar em algum lugar, eles vendem. Irmão, eu morei no Brasil. Você não sabe no Brasil o que significa, por exemplo, uma moça ser bonita. No Brasil, se você é bonita, você já sai na frente. É muito fácil se dar bem na vida se você é bonita. Bonita segundo um padrão de beleza que eles mesmos constroem, que a sociedade brasileira constrói. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, basta que você apareça na televisão nua, tem dinheiro. Basta que você apareça na televisão, posa nua numa revistazinha aí, acabou, você tem milhões nas mãos. Grupos trouxas vão lá e compram uma revista de mulher nua. Olha que maluquice. Olha o mundo como é que está, olha só o mundo como é que está. E se nós falássemos então das questões que têm a ver com o poder, a coisa fica pior ainda, irmãos. Nós vimos na aula antepassada, no curso de teologia, as 3 indústrias que mais geram dinheiro no mundo: droga, sexo e a indústria de guerra. Drogas,
sexo e a indústria armamentística são as áreas da indústria que mais geram bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, as pessoas lá fora são assim. Ela não está preocupada com você. Enquanto você está vindo aqui todo dia cantar, adorar a Deus, glorificar a Deus, ela está olhando para você e falando assim: olha que burro esse cara aí, toda na igreja, coitado. Eu aqui vou ganhar dinheiro, eu aqui vou mudar o mundo, eu aqui vou. Elas estão pensando nisso lá fora. Elas não querem saber de Deus. Deus para elas é um delírio. Suas consciências estão completamente desviadas de Deus, afastadas dos caminhos do Senhor. E Asaf começa a invejar justamente esse tipo de gente, esse tipo de pessoas. Asaf, que era um pastor, que era um líder, que era um homem chamado por Deus, que era um homem que pregava a palavra de Deus, que cantava louvores, que dirigia o louvor na igreja, na congregação, de repente começa a olhar para os ímpios e ele começa a enxergar isso. Que aflição, que contradição, que momento de turbulência, que momento de dificuldade, meus queridos amados irmãos. Só que tem uma coisa: Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus, meus queridos amados irmãos, que Ele sempre, aliás, graças a Deus, que sempre nos dá vitória com o seu Filho Jesus Cristo. Porque o que Deus faz? Deus abre os olhos de Asaf e começa a mostrar as coisas verdadeiramente como elas são. Cuidado com aquilo que você vê lá fora. Cuidado com as aparências. Cuidado com as concupiscências dos olhos. Cuidado com os paralelos que você estabelece a sua vida. Cuidado com as referências, com as autorreferências na qual você baseia a sua vida. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com o mundo. O mundo não perdoa.